Eu não tenho nada de mim para oferecer. A única coisa que eu tenho é esse Jesus que me resgatou, que me curou, que me sarou, me colocou na presença dele. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em Lucas 6, no 47 ao 49. Amém, irmãos? Glória a Deus. Palavra de Deus que Deus colocou em meu coração, que muitas vezes, irmãos, nós temos que começar a nossa caminhada com o nosso alicerce bem firme. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa-as, mostrará que é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs o seu alicerce sobre a rocha. E vindo a corrente das águas, bateu com o impacto naquela casa e ainda não abalou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce. Mas quando a corrente das águas bateu com o impacto, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, vamos buscar a presença do nosso Deus, que Ele está na casa, que nós soubemos, irmãos, quando nós entramos na porta, Ele já se encontrava. Pai, nós colocamos, ó Deus, a sua palavra diante da sua igreja, Deus. Pai, agora o que eu peço, Senhor, que eu diminua, Senhor, cresça, ó Deus, que o seu nome aqui seja glorificado, Deus. Pai, me usa mais uma vez, ó Deus. Eu sou pequeno, falho, Pai, mas eu sei, Papai querido, que o Senhor usa os rabiscos dessa terra, os pequenos, ó Deus, e faz, Papai querido, algo grande e novo, Pai, em nome de Jesus, na sua igreja, Pai. Trabalha em cada coração, em cada mente, ó Deus, que a palavra, ó Deus, seja, Papai querido, como uma semente, ó Deus, que esteja prestes a germinar, Pai, que caia em terra fértil, ó Deus, e hora e momento, ó Deus, ela vai nascer, Pai, vai crescer e vai dar bons frutos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, guarda nossa casa, nos guarda, Deus. Guarda quem está nos assistindo, ó Deus, porque nós sabemos quão grande é a luta, ó Deus, para chegar até a sua casa. Mas aqui, ó Deus, é onde nós buscamos, ó Deus, o nosso refrigério, a nossa força. Nos cuida, nos guarda, Pai, e nos dá força, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Você aplaude o nosso Senhor e pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, diz que muitas vezes nós temos que começar, irmãos, a caminhada com Jesus, como a palavra diz, né, pastor? Firmando bem, irmãos, nossos pés, fazendo a base aonde que nós vamos nos sustentar para o resto da vida, irmãos, numa pedra, numa rocha chamada Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, irmãos, que todo aquele que vem a mim é aquele que aceita Jesus, é aquele que vai ao encontro de Jesus, assim como nós fomos, irmãos, com sinceridade. E Jesus nos pegou e nos moldou, irmãos. Eu não tenho nada de mim, irmãos, para falar, porque até anos atrás, até há 12 anos atrás, eu só tinha testemunhos. E a partir de quando eu conheci Jesus, irmãos, eu tenho os testemunhos para dizer que Jesus fez na minha vida. Só que, irmãos, na nossa caminhada muitas vezes acontecem coisas. Só que todos os dias eu lembro, irmãos, o Jesus que eu sirvo, aonde que eu fiz o meu alicerce, aonde que eu firmei os meus passos. Para que hoje, irmãos, Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu para a minha e a minha casa. Que muitas vezes nós ouvimos aquela palavra, né, irmão Bonese? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E muitas vezes o inimigo não gosta disso, irmãos. Eu até um tempo atrás, nós estávamos como um reino dividido. Minha esposa numa congregação, eu em outra. E muitos, irmãos, chegavam para mim e diziam, mas como assim? Diz, não, nós servimos o mesmo Deus. O mesmo Jesus que me curou, o mesmo Jesus que me aceitou, foi o mesmo que aceitou ela. E eu seguia orando, irmãos. Nós batizamos nossos filhos. O último foi o mais caçula, foi esse ano. E eu orando. E muitas pessoas, pastor Vanessa, chegavam para mim assim, vamos insistir. Ela vem com você, pensa bem.
Você e o mais novo numa igreja, ela e o outro mais velho na outra igreja. Se você insistir, ela vem. Eu disse, não, quem convence é o Espírito Santo. Porque para hoje, irmão, nós estarmos aqui, quem convenceu foi o Espírito Santo. Porque nós sabemos quão grande é as lutas, irmãos. E para a honra e glória de Deus, irmãos, a minha esposa, o meu filho mais velho, estão congregando junto conosco, porque a promessa de Deus se cumpriu, irmãos. Porque quando nós ouvimos a palavra, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você siga orando, porque se você fez a sua base sobre a palavra de Deus, sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, nada abala, irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, que quem ouve a palavra de Deus e observa, que quer dizer, irmãos, quem ouve ela, admira a palavra de Deus e faz o que a palavra de Deus diz. E esse é o semelhante. E o que é um semelhante, irmãos? É o resultado final daquilo que você estava buscando. E a palavra de Deus segue, irmãos. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Quando nós firmamos nossos passos com nosso Senhor, irmãos, nada vai nos abalar. Nada vai tirar nós o foco que Deus tem para nossas vidas. Nós vamos ter tribulações, nós vamos ter muitas vezes o pensamento de desistir, mas não, irmãos. Quando vem o pensamento, nós dobramos nossos joelhos e persistimos em oração, porque Deus ouve, irmãos. Porque nós sabemos que se nós fazermos algo, vamos dar um exemplo desse templo, ele pode cair, irmãos, mas a parte de baixo vai ficar, porque foi feito um alicerce bem feito. E com nós é a mesma coisa, irmãos. Vai ter dias que nós vamos levar uma pancada daqui, um empurrão de lá, vão falar mal da gente, muitas vezes a gente não gosta, né? Dá uma balançada, mas o alicerce está ali, está firme, irmãos. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é o que nos consola. Que a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que quer seguir Jesus Cristo tem que se negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Ele todos os dias. O que importa, irmãos, é que nós estejamos com o nosso alicerce, com nossos pés, a nossa fé, irmãos, firmada em Jesus. Que só o único que pode, irmãos, nos ajudar. Que a palavra de Deus diz, irmãos, que pode vir enchentes, pode vir corrente de águas, pode bater ventos, e a sua casa vai ficar firme. A casa aqui que está falando, irmãos, é a sua casa espiritual, o seu pensamento, o seu coração. E o que você quer ver um homem cair, irmãos, é os seus negócios não dar certo, seus sonhos, seus projetos não dar certo. O homem desaba, irmãos. Você quer ver alguém ficar triste, irmãos? É chegar ao fim do mês, chegar fim do ano, você não realizou os seus sonhos. Você não fez aquela meta que você queria fazer. Mas se você tiver com os seus pés firmados, irmãos, numa rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, pode vir o que for, irmãos, você vai permanecer em pé. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que essa rocha, que é Jesus Cristo, que foi crucificado, irmãos, com um único objetivo, irmãos, que a nossa fé fosse só nele. E por ele, irmãos, nós podemos fazer todas as coisas. Amém? Gostaria de falar uma história de um homem, irmãos, que nessa palavra, irmãos, quando eu leio ela, quando eu reflito nela, muitas vezes, irmãos, este homem chorava. Este homem começou numa igreja pequena, arrastava bancos, chorava, ele e sua família, irmãos. E Deus sempre honrou ele, irmãos. Fazia cultos, abria a igreja, limpava. E sempre, irmãos, sentava num cantinho do altar e dizia: Deus, me ajuda. E chorava. Os anos foram se passando, irmãos. As tribulações, essas correntes de águas.
esses ventos foram batendo neste homem. Muitas vezes ele pensava que estava caído, mas ele estava firmado, irmãos, na rocha. Os pés dele estavam firmados na rocha. Se passaram anos, irmãos, 5, 6 anos. Esse homem foi caluniado, foi falado mal dele, mas ele persistiu, irmãos, porque ele estava firmado com os pés nas rochas. Conheceu um novo ministério, irmãos, uma nova congregação, uma nova igreja. E ali ele firmou os passos, irmãos, através da palavra, e seguiu firme, irmãos. Passava 1 ano, passava 2 anos, tinha lutas, tinha adversidades, tinha problemas, passava por dores, passava por percas, tinha frustrações, mas estava firme na palavra de Deus. Os anos se passaram, irmãos, e este homem sempre com o seu joelho dobrado, pedindo para que Deus desse cada vez mais força para ele. Porque muitas vezes, irmãos, tu quer conhecer uma pessoa, tanto homem quanto mulher, é quando chega a enfermidade na sua casa. É onde que abala toda a estrutura, irmãos, todo o emocional. Você quer ver uma pessoa abalada é quando chega algo no seu casamento, termina toda a estrutura. Por quê, irmãos? Porque o inimigo muitas vezes não gosta da família. O inimigo, ele não gosta que você esteja na casa do Senhor. E esse homem, irmãos, persistiu. E muitas vezes perguntava para esse homem: por que que Deus não te cura? Irmãos, eu demorei para aprender, mas muitas vezes quem não conhece Jesus, a dor, a doença, o sofrimento, isso é castigo. Porque ele não conhece um Jesus que sofreu por nós. Mas quem conhece Jesus, irmãos, sempre vai dizer: ah, você está doente, você perdeu isso, você perdeu aquilo. Mas foi para a glória de Deus, irmãos. Foi para a honra dele, porque você conhece o Cristo que te sara. Você conhece o Cristo que te segurou pelas mãos. Você conhece o Cristo que te tirou do lamaçal do pecado. Que se não fosse ele, irmãos, hoje nós não estaríamos aqui. E esse homem seguiu, irmãos, firme. Eu digo para você, irmãos, sempre quando você pensar em desistir, lembra que tem um Jesus que podia ter desistido de você e não desistiu. Lembra de um Jesus que estava lá no monte orando e disse para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Isso aí, irmão, quer dizer que ele estava sofrendo lá. Ele estava passando por dores, mas ele não negou a nós. E muitas vezes, irmãos, quando nós não firmamos os nossos pés na rocha, nós negamos isso. Nós não aceitamos isso, achamos que é só a palavra de Deus. Mas é tudo o que ele fez por nós. E este homem, até hoje, irmãos, pede para que Deus dê força para mim, dê força para você. Esse homem é o que fala com você agora, irmãos. Eu passei por tudo, irmãos, e muitas vezes pensei em desistir. E quando eu lembrava em desistir, eu lembrava de Jesus. Jesus dizia assim: aonde que tu firmou teu alicerce? Aonde tu colocou o seu pé? Que muitas vezes, irmãos, quando nós jogávamos futebol, era fácil calçar uma chuteira e fazer o melhor pelo seu time. Quero ver, irmãos, quando você está fazer o melhor para o nosso Jesus, fazer aquilo que Jesus quer. Eu era, na minha casa, na minha família, o mais tímido, o mais envergonhado, irmãos. Microfone para mim era muitas vezes nos jogos de futebol vinha o locutor lá, o narrador de jogo para entrevistar. Pense, eu não sabia nem o que falar, irmãos. E Deus, irmãos, quando você firma os seus passos numa rocha, quando você fala para Deus: Deus, cuida de mim,
A minha vida eu entreguei a Ti. Ele te cuida, irmãos. Vai vir as tempestades, vai vir, irmãos. Vai vir as lutas, vai vir. Vamos ter problemas, vamos ter. Mas nós sabemos que esse Jesus está conosco, irmãos. Porque falar de Jesus quando está tudo bem, irmãos, é fácil. Falar de Jesus quando nós estamos, está mil maravilhas, é fácil. Quero ver você falar quando é de Jesus, irmãos. Quando você está na prova. E quando você está na prova, aí sim, aonde que Jesus trabalha. Porque daí o seu coração se aquebranta, aí você chora, aí você diz que ama Jesus. E muitas vezes melhora, irmãos. A gente se afasta de Jesus. A gente dá um tempo para Jesus. E daí é semelhante a este homem que fez a sua base, seu alicerce sobre a terra. Vai vir a chuva, vai vir de novo o temporal. E é o que o inimigo mais gosta, né? Quando nós pensamos que nós estamos de pé, ele vem de novo e sopra. Vamos ver até onde que ele vai. E nós vamos, irmãos, até o pó. Mas o nosso alicerce está firme na palavra de Deus. Que nós sabemos que na palavra de Deus nós vencemos. E tudo passa, irmãos. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E nós cremos, irmãos. Se o nosso alicerce estiver firme na palavra de Deus, Deus tem nos guardado. Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. Tem nos dado, irmãos, um ministério abençoado. Que muitas vezes, irmãos, a gente olha para os céus e dobra o nosso joelho e diz: Senhor, me ajuda, me ensina a cuidar desse ministério. Porque não é fácil, irmãos. Quando a gente tem que nem vamos colocar como está hoje, irmãos. Quando nós temos bastante gente na igreja, é fácil. Quando você está lá fora buscando, irmãos, aí que é o difícil. Aí você não sabe como convencer. E daí você lembra, irmãos, quem convence é o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós só somos instrumentos de Deus, irmãos. E aonde que Deus nos colocar, irmãos, nós vamos estar lá para levar essa palavra, para levar essa rocha que é o Senhor Jesus Cristo, para mudar vidas, assim como mudou as nossas vidas, irmãos. Nós estamos firmes na rocha. Esse corpo aqui um dia vai tombar. Esse corpo tem dor. Esse corpo está precisando de um reparo. Estamos esperando aí ver se vamos ter que ajeitar, né? Pino de centro quebrou, mas estamos firmes, irmãos, na rocha. Vai que uma hora Jesus faz como Ele me fez há 10 anos atrás. Ele só soprou, irmãos, eu saí correndo. Para Ele, irmãos, não é difícil. Eu já tive experiência com Ele. Em 2014 sofri um acidente na frente do Brasa Viva ali. Fui para o hospital com cervical lesionada. Disseram que era só cirurgia. Isso foi em 14 de junho. Dia 18 de julho nós tínhamos um congresso para ir em Novo Hamburgo. Para a honra e glória de Deus, irmãos. Eu fui daqui lá sofrendo, mas voltei de lá glorificando, irmãos. Num sopro, Deus me sarou. Aquilo, quando você tem um propósito com Deus, quando você firmou seus pés numa rocha, Deus cuida de tudo, irmãos. Eu fui daqui lá pensando como eu vou trabalhar, como eu vou sustentar a minha família, como vai ser, né, o dia de amanhã. Aí eu fiquei pensando, irmãos, depois de tudo que aconteceu, a palavra de Deus naquele dia veio para mim: olha para os pássaros dos céus, Deus sustenta eles todos os dias. Olha para os lírios do campo, olha que formosura, que roupa mais linda, que perfume. E você está se preocupando com por quê? E quando Ele me curou, irmãos, eu vi a glória de Deus sobre a minha vida. E depois daquele dia, irmãos,
eu tomei posse sobre a minha vida. Não importa dores, não importa problemas, não importa situações, irmãos. Eu vou sempre estar adorando o nosso Deus. O pastor Gomes se conhece há bom tempo. Pastor. De 2018 para cá, o que nós temos passado na presença de Deus. Temos chorado na presença de Deus. Temos sofrido na presença de Deus. Porque só há um jeito, irmãos, de quando nós partirmos daqui, para nós chegarmos lá no reino dos céus e ser reconhecido. Uma vez me perguntaram, mas eu sempre gosto, pastor, de falar, por que Deus permitiu eu perder esse dedinho trabalhando? E eu muitas vezes contestava com Deus. Mas quando tu tem intimidade com Deus, quando você tem, o teu amigo é o teu amigo Espírito Santo, é o que te acalenta, é o que te conforta. Eu dobrei o meu joelho e comecei a pedir, Deus, mas por quê? E Deus me mostrou aquela passagem, irmãos, lá no monte. Se a tua perna te estrova, se ela está te atrapalhando, tira ela. Melhor entrar lá no reino do céu sem ela, do que você está pecando aqui na terra. Se o teu braço, tua mão está te atrapalhando, está fazendo você pecar, tira ela. Que assim é melhor você entrar no reino do céu sem a mão, do que não entrar no reino do céu. Se o teu olho está te fazendo você pecar, tira ele. É melhor entrar sem o olho do que pecar na terra. Irmãos, quando eu ouvi essa palavra, eu olhei para minha mão e disse, é melhor eu entrar no reino do céu sem um pedacinho do dedo, do que eu estiver aqui na terra murmurando e pecando contra o meu Deus. E a partir daquele dia, irmãos, tudo que vem acontecendo em nossas vidas, seja bom, seja ruim, eu sempre adoro o nosso Deus e diz, isso é para a sua honra e para a sua glória. Porque ninguém, irmãos, nenhum de nós, irmãos, somos muitas vezes dignos de dobrar os nossos joelhos na presença de Deus e dizer, Deus me dá, Deus faz por mim. Não. Ele sabe o que nós necessitamos, Ele sabe o que nós precisamos. Se nós estivermos na presença dEle, irmãos, e chegar na presença dEle, Pai, eis-me aqui, faça a Tua vontade, faça o Teu querer. Eu firmei a minha meu alicerce, os meus pés, a minha fé está no Senhor. Meu alicerce é o Senhor, a minha base é o Senhor. Tudo vai dar certo, irmãos. Podemos passar por tribulações, tristezas, muitas vezes amarguras de coração, irmãos. Mas na presença de Deus nós temos alegria. Amém? Nós dobramos, muitas vezes curvamos nossa cabeça no nosso travesseiro para dormir. Nós não temos que nos preocupar no dia de amanhã, porque Ele vai prover. Amém? Você que pode, se coloca de pé. Vamos pedir para que Deus venha